Aí, Bolsonaro Regis. já mostrou a que ele concedeu ali. Ei, ei, vamos ver trechos da entrevista do Bolsonaro, porque ele falou um tempão. Foi um saco, eu tava lá. Foram 12 minutos do Bolsonaro falando. Claro, perguntamos sobre pendrive, Vem perguntamos cá. sobre 14 mil dólares que acharam na casa dele. Por que que tinha 14 mil dólares, Bolsonaro? Nunca colocou esse dinheiro em lugar nenhum. Fizeram uma busca e apreensão um dia desses na tua casa, não tinha dinheiro, agora tem 14 mil, justo no momento que tem esse papo de fuga. Enfim, ele responde um pouco sobre essas dúvidas. Agora, aí é dentro do PL, é isso? Essa é a entrevista Reuters. Eu achei que era a Ah! coletiva dele fora da Hum. polícia penal. Fizemos um compilado aqui agora da entrevista que ele concedeu a Reuters. Vamos lá e vamos reagir à entrevista do Bolsonaro. Alexandre de Moraes não liberou meu passaporte. Ou seja, ele é o ditador mora aqui do Brasil. Ele decide qualquer coisa, sua liberdade, sua soltura, delação premiada, um só a meu respeito, ele participa da delação, suprema humilhação. Eu tenho 70 anos de idade, fui presidente da República por 4 anos, nenhuma denúncia sequer de corrupção contra o meu governo, momentos difíceis como a pandemia, a guerra Rússia-Ucrânia, tivemos a crise hídrica enorme aqui no Brasil, e mesmo assim nós bem direcionamos a nossa economia, que é o O carro. senhor, nesse momento, está impedido de falar com o seu filho Eduardo. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Opa, ele vai chorar. Não é possível. Chora, Bolsonaro. Covardia. Covardia de um togado. Covardia. Esse processo que eu estou sofrendo é político, não é um processo normal. Eles querem, de vez, me tirar do jogo político do ano que vem. Eu sou o Mas já está único aqui fora. no Brasil, segundo pesquisa, que pode ganhar do Lula. Os outros ficam na margem de erro ou perdem para ele. E nesse momento, se o senhor não puder concorrer, nesse momento conturbado para o Brasil, quem seria a melhor Não, pessoa para não. substituí-lo? Eu, por enquanto, apesar de tudo que está acontecendo contra mim, sou o candidato. Não passa pela minha cabeça indicar um outro nome. Até porque o que o governo nosso está fazendo, e o Alexandre de Moraes, é o lawfare, é o ativismo judicial. Eles começam a tirar do jogo político as pessoas que poderiam ganhar outro lugar. A anistia é um ato personalíssimo do parlamento brasileiro. Está na Constituição. Temos quórum para aprovar na Câmara e no Senado. E por que não vai para frente? O Alexandre de Moraes ameaça parlamentares e diz que, caso aprovem, o Supremo declarará inconstitucional. Ou seja, o poder do Supremo é enorme. Nós Presidente, perdemos, o Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é o Alexandre de Moraes. como é que o senhor se sente agora sem ter acesso às mídias sociais? Covardia. Uma covardia. Isso não é democracia. Tirar a voz de uma pessoa não é democracia. Eu não estou condenado ainda. Respondo um Não está processo condenado, mas já sem foi pé nem demitido. cabeça. Caça as bruxas. O Trump não falaria isso sem ter conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Como é que eu posso ser condenado pelo Rio de Janeiro se eu estava na Flórida? Não tem nenhuma mensagem no telefone de ninguém eu tocando para cá. Muito pelo contrário. Não. Data marcada do Chega, julgamento. o Alice, ele Julgamento já está com se repetindo. toda a Ele imprensa tem que mais aqui no alguma, caso. ele tem mais alguma coisa a dizer que mereça destaque, Alice? E olha, Eu isso aí sei. fica basicamente Vou, atacando o vou, Xandão o tempo vou, inteiro. É mesmo blá 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 de sempre. É a mesma coisa que ele falou lá na frente hoje. A gente lá na Polícia Penal esperando, aí vamos, vem o Bolsonaro. 12 você tá, minutos Alice, falando a você tá mesma aí coisa, me senti humilhado. com o desabafo hoje do Dudu nas redes sociais, não? Vamos jogar então o desabafo do Podemos Dudu, vai, usar? nas redes sociais. O Dudu hoje Temos falou. Dudu. O Dudu falou hoje. E Olha ele aí, vamos ver, vamos ver. cada vez mais empolgado. Mas só que ele falou, não, ele escreveu nas redes sociais. Nota à imprensa. Nota a imprensa, vamos lá, Dudu. Ó, leia aí, Recebi Google. com tristeza, mas sem surpresa, a notícia da invasão da Polícia Federal à casa do meu pai nesta manhã.
Há tempos denunciamos as ações do ditador Alexandre de Moraes, hoje escancaradamente convertido em um gangster de toga, que usa o Supremo como arma pessoal para perseguições políticas. Mais uma vez, ele confirma tudo o que vínhamos alertando. Poxa, Mas vamos imagina, adiante, tem? Não, vamos ver tem toda a mais. mensagem. Não, eu já estou comovido. Não bastasse ordenar censura e medidas de coerção contra o maior líder político do Brasil, alguém que nunca se furtou a cumprir decisões judiciais, sério, ele de cima do trio elétrico falava que ele ia cumprir, e sempre participou do processo legal. A decisão desta vez se apoia num delírio ainda mais grave, acusações construídas com base em ações legítimas do governo dos Estados Unidos, iniciadas logo após o anúncio das tarifas impostas por Trump ao Brasil. Quer dizer, ele dá razão Tem mais, tem mais. Na ao prática, tarifaço do Trump. Alexandre de Moraes está tentando criminalizar o Trump e o próprio governo americano. Olha só, querendo fazer intriga com o Trump. Como é impotente diante deles, decidiu fazer do meu pai um refém. Com isso, além de atacar a democracia brasileira, ele ainda deteriora irresponsavelmente as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Um ato inacreditável, ele está falando isso. Um ato de sabotagem, quem está sabotando é o Xandão, porque prendeu um golpista que quer fugir. E quem está sabotando é o Xandão, e não ele que está lá implorando por sanções e dizendo que vai boicotar um a um qualquer negociação que não passe por ele e que não inclua a anistia ao Bolsonaro. Esse sujeito sabotador teve coragem, eles são muito caras de pau, né? Aí ele fala, um ato de sabotagem institucional. É inacreditável. Ele Olha de lá. consequências imprevisíveis. Ontem, Eduardo Bolsonaro, talvez a gente tenha esse vídeo, se tiver, coloca aí, Alice. Eduardo Bolsonaro falando em porta-aviões no Lago Paranoá. A gente tem, Alice, aqui em Brasília. Ele tem lá no meu Twitter, se você procurar, lá, você vai ver que tem um Eduardo Bolsonaro ontem na madrugada E ele sugerindo termina. porta-aviões no Lago Paranoá, ou seja, ventilando um ataque contra o Brasil. É esse o nível do Mas desespero. aí deve ter sido um deboche dele, porque porta-aviões não chega no Lago Não, mas Paranoá, em Brasília. ele pode ter errado, confia. Ele pode ter Não, não, errado. não, não. Eu acho que você Não, que está fazendo uma deboche. maldade. Ele Mas está deixa eu querendo só ler. sugerir E aí, invasão. o último trecho dele, nessa nota à imprensa, ele diz: Alexandre precisa entender que as suas ações intimidatórias não têm mais efeito. Não vamos parar. Silenciar meu pai não vai calar o Brasil. Eu e milhões de brasileiros seguiremos falando por ele, cada vez mais firmes, mais conscientes e mais determinados, até que a nossa voz seja ensurdecedora. Rapaz, o que eu acho incrível é ele está sendo investigado, Eduardo Bolsonaro, por conspirar contra os interesses nacionais do Brasil. E ele deixa isso claro quando ele diz: não, olha, o Trump tomou lá as medidas dele, etc e tal. Agora o Bolsonaro quer jogar, agora o Xandão quer jogar o Brasil contra os Estados Unidos. Ele dá toda a razão para continuar sendo processado. Daí porque este exemplo de coragem, de inteligência eu já falei, mas de coragem, não ousa e não ousará botar os pés no Brasil de volta tão cedo, tão cedo. É claro, O prazo voltou, dele está ficar, preso. no prazo dele ficar fora, licenciado do mandato, um sujeito eleito por 900 e tantos mil paulistanos, que preferiu ir fazer lobby do pai nos Estados Unidos a cumprir o seu mandato, o mandato dele, a ausência dele, só o prazo que ele tem para reassumir o mandato termina no próximo domingo.
Com essa coisa do recesso do Congresso, o prazo deve se estender por mais 2 semanas. E ponto! Se ele não voltar, perde. E aí você fica vendo dentro da Câmara um movimento da extrema-direita, do PL, que é o partido do Dudu e também do seu pai. Não, 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 não. Vamos aumentar esse prazo por mais 120 dias. Não passará na Câmara. Não, 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 não. Vamos dar direito a ele para que ele exerça o mandato de fora, de onde ele estiver. Piada, brincadeira, não Brincadeira. passará. E por Pois último, é. não, não, vamos ver aqui como talvez um atestado médico. Aí vai ficar renovando o atestado médico, todo mundo sabendo que, oi, como é que é? O rapaz está de boa saúde, só aparece muito bem na Disney, em Texas, em Washington. E aí, tome atestado de saúde um atrás do outro. Ha, tá brincando, tá brincando. Pois é. E se Mas não é, voltar, não, não é, é não é o preso. único, não é o único da família que faz besteira. O Flávio Bolsonaro, que tem fama de ser o bonzinho, o senador Flávio Bolsonaro, que tem fama de ser dos filhos do Bolsonaro o mais bem comportado, o bonzinho, etc e tal. O Flávio Bolsonaro chegou a postar nas redes sociais hoje ou ontem uma mensagem, foi hoje, Foi a que eu falei. sugerindo a Trump suspender o tarifaço. Depois que ele foi, aí o pai, os irmãos devem ter ido para cima dele, ele apagou. E aí depois arranjou uma desculpa para justificar porque é que apagou. O Flávio Bolsonaro é o zero e vezeiro em apagar mensagens. Eu me lembro que quando a Marielle morreu, ele, Flávio, decentemente, corretamente, postou uma mensagem de solidariedade à família da Marielle Franco. Foi obrigado a pagar. A família caiu na cabeça dele. Sim. Ele foi obrigado a pagar. Ele diz: olha, são filhos amestrados, como eu escrevi, eu acho que hoje no blog. São filhos amestrados. E eu acredito, sinceramente, que devem ser muito infelizes de alguma forma, porque eles não podem escolher o seu caminho. É o pai que dita tudo de cima. Eles não podem escolher como tocar suas vidas. Se dependesse do Eduardo, e você que o conhece muito bem, Guga, o Eduardo estaria nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é apaixonado pelos Estados Unidos, ele bate continência para a bandeira americana se for necessário. Ele adora hambúrguer, enfim, a moda americana, tudo. Deixa o menino ir, o garoto, que já não é mais tão garoto a essa altura, ir embora, tocar a vida dele. Mas não, 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 não. Eles só fazem o que o pai manda. E ao fazerem, eles se complicam. Já temos o nosso convidado, ô Alice? Olha, vamos passar o vídeo do Ah, Dudu. Dudu é o pa- sabotador. Coloca aí, por favor. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma intervenção. Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? não Do que disse que era vocês serem brincadeira. recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Deus quiser, chegará em breve. Ele está torcendo por uma invasão. É essa a leitura que eu faço. Porque é Ah, estúpido peraí. você falar em porta-aviões no Lago Paranoá. É estúpido. Mas o que ele está Não, querendo dizer ele tá. é Brasil, Eu acho que o invasão do Dudu. Brasil e de Brasília. É isso. A leitura é essa. É um Não, acho que traidor. ele tá comparando o seguinte: ele diz, é mais fácil um porta-aviões chegar lá no Lago Paranoá do que Não foi assim. vocês chegarem. Veja de novo, repete, ô Não, é Alice. um pouco deboche, mas é um deboche com algo que ele torce para que Mais aconteça. Ele fácil fala, Peraí, o peraí. Brasil fazer uma intervenção. Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. do que o Pois é, quê? Eu não entendo do que depois vocês disso. serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Ele estava Ah, comentando
Ah, É uma possível ida do Alckmin, do vice-presidente da República, e com mais alguns políticos, aos Estados Unidos para tentar abrir essas negociações que o Trump tanto rejeita. Não quer. Porque o que ele quer é livrar a cara do Bolsonaro. Aí ele vinculou uma coisa com a outra. E agora que o Bolsonaro está nessa situação, está todo mundo aqui à espera. O que é que o Trump vai fazer? Vai dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta dele? Vai fazer o quê? Agora, sanções pessoalmente, contra Alexandre de Moraes. É isso que todo mundo está na espera. Mas muita eu gente perguntei na isso Casa pro, Branca. pro Paulo Figueiredo. Eu perguntei isso, Ah, estou esperando a resposta. Porque ele não quer dar spoiler. Ele fala como se fosse um jogo, como se fosse um filme. Não vou dar spoiler, não não, vou como se dizer ele assim. fosse o porta-voz da Vai Casa Branca. acontecer, vai acontecer. Olha, eu Pois quero é, agradecer a audiência. agora muita gente na Casa Branca está em dúvida. Está em dúvida. Pode não ter coragem de expor suas dúvidas diretamente para o próprio Trump, mas está em dúvida se deve avançar nessa coisa de sanções pessoais contra ministros do Supremo, que não é uma coisa assim tão simples de fazer, enfim, ou que isso vai aumentar ainda mais a popularidade não só do Alexandre de Moraes, como a popularidade por tabela do Lula, porque o Lula continua muito ativo na defesa da soberania do Brasil. Então lá já tem gente pensando politicamente, já que o Trump não pensa direito. O Trump, ele governa o país com uma folha de papel em branco sobre a mesa dele, um lápis ao alcance da mão. Aí de vez em quando ele tem uma ideia, aí ele escreve e vira decreto, vira carta, vira qualquer coisa, vira documento oficial. E agora que eles estão se dando conta, vem cá, se a gente queria ou ainda quer libertar Bolsonaro, quer dizer, impedi-lo de ser julgado e condenado, e, se possível, torná-lo candidato a presidente da República no próximo ano, a gente não pode tomar determinadas atitudes que só vão fortalecer Lula. O negócio Olha, deles o falando, negócio deles é evitar que o Lula tenha um quarto eles não mandato. têm. Para isso, Igor, eles você só está enganado. acreditam que o Bolsonaro é o único candidato possível de E, barrar primeiro, eles Lula. são, eles são tolos. Segundo, o ódio maior é contra o Xandão, não é contra o Lula. Esse Paulo Figueiredo, até o Eduardo Bolsonaro, o, Não, eu o não estou ódio mesmo falando que eles desses. querem acabar é com o Xandão. E eles são tão tolos, eles Eu têm entendo. uma deficiência cognitiva tão grande que eles acham que o caminho é esse. Eu falei agora, o Paulo Figueiredo aqui, ele está Sim, com mas papinha de veja, continuação, não é? esses dois Vai podem continuar, estar. eles estão achando que está certo, estão gostando do que está acontecendo. Acham que até a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, É uma ele- boa, não conta sei se eles ponto para querem colocar ele de Bolsonaro. Marte. Conta ponto. Sim, mas esses dois, Paulo Figueiredo e Dudu, eles podem, o objetivo deles pode ser realmente, não, vamos pegar o Sim, Xandão. ele é Mas tolo. existe vida inteligente na Casa Branca. Ela pode não estar ali no salão oval, ao lado de Trump, mas de vez em quando aparece alguma inteligência ali que Você vai e está diz, olha, vem cá, superestimando muito. tudo que isso que o senhor está fazendo aqui, me desculpe, mas só está fortalecendo o Lula, quando a nossa intenção é o contrário. Não é E por que fortalecer que não Lula, mas recuou está até agora? fortalecendo Todo dia ele, eles estão hein? fortalecendo o Lula e eles vão continuar fortalecendo, porque eles são estúpidos a esse ponto e porque Ah, eles bom, estão aí você desesperados. acha que não pode Eles querem haver. livrar o Bolsonaro da cadeia e estão desesperados e acham que o caminho Sim, é esse. mas eles querem livrar Bolsonaro da cadeia, mas eles não querem fortalecer Lula. Mas o que eles estão fazendo está Por que ele não fortalecendo recuou? Lula. Eu Então não é sei, e possível que ninguém se continuarão dê conta, fortalecendo. não é possível que ninguém se dê conta ali que ao fazer tudo isso em favor de Bolsonaro, contra o Va- Xandão e tudo, eles estão fortalecendo Lula? Tudo bem, é óbvio que já devem ter percebido e são idiotas o suficiente para seguir nessa. E eu conversei há 20 minutos atrás com o Paulo Figueiredo e ele vai continuar fazendo isso. Agora vamos chamar o Fábio Kersh, que é o doutor em ciência política pela USP, pesquisador da Fundação